Bom dia para você que está em casa. Baseado no princípio dos semelhantes, em 1796, o médico alemão Samuel Hahnemann criou a homeopatia, um tratamento feito através de substâncias que causam sintomas semelhantes aos da doença. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre homeopatia. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui o médico homeopata da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Marcos Julian Teixeira. Doutor Marcos, bom dia, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. É um prazer. Olha, desde 85, não é, doutor, que a homeopatia passou a ser oferecida nos hospitais e postos de saúde da rede pública no país. De forma tímida, é uma alternativa de tratamento que passou a ser mais conhecida da população. Mas existe ainda muito preconceito em relação à homeopatia? Demais. Por quê, hein? A falta, pela homeopatia trabalhar com princípios distintos, um paradigma diferente da medicina convencional, esse entendimento tem que ser feito para que se entenda como funciona os princípios, os passos que ocorrem. E a classe médica e, por consequência, a população não conhece esses princípios. A falta de ensino da homeopatia nas faculdades é um problema. O médico, apesar de ser uma especialidade médica há mais de 30 anos, o médico sai da faculdade de medicina, na maioria das vezes, em grande parte, sem ter uma única aula sobre homeopatia. E o preconceito vai sendo gerado. Você estava me dizendo sobre os pilares da homeopatia. Isso. Eu gostaria que você contasse para o telespectador. Tem 4 princípios da homeopatia, um relacionado ao outro. Um é o princípio da semelhança, como você falou, né? Hipócrates falava que existiam 2 formas de tratar, pelos semelhantes e pelos contrários. A alopatia pegou o princípio dos contrários, onde se dá para tratar um sintoma uma substância que tem um efeito contrário àquele sintoma. É um anti-inflamatório para inflamação, é um antidepressivo para uma depressão. A homeopatia usa o princípio dos semelhantes, que é o quê? Se usa uma substância que, quando foi experimentada em pessoas sadias, causou os mesmos sintomas que o indivíduo tem. Com que intuito? Com o intuito de não simplesmente cortar o sintoma, mas despertar uma reação do organismo contra o problema. Isso é o que ninguém sabe, muito se mistura com fitoterapia, com remédio de plantas. Essa é uma dúvida frequente, frequente. Não é? De confundir com a fitoterapia. Muito, porque a homeopatia usa também substâncias vegetais, plantas, mas os animais, minerais, os próprios produtos químicos. A fitoterapia usa um princípio natural, um princípio ativo de uma planta, só que segundo aqueles princípios dos contrários, são os antes. É isso que difere totalmente da homeopatia. Bom, a gente vai conversar durante o programa, vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas vamos ver agora dúvidas sobre homeopatia que chegam das ruas. Com imagens da TV Palmas, vamos a uma pergunta do telespectador da capital do estado do Tocantins. Meu nome é Gersina Maria Vieira, sou aposentada. Eu gostaria de saber se o tratamento homeopático é demorado. É demorado, doutor Marcos? Então, esse seria um daqueles pilares. O medicamento homeopático, para ter efeito, ele precisa ser individualizado. Não se trata, na homeopatia, apenas o sintoma da doença. Para se ter aquela resposta orgânica, prolongada, duradoura e profunda, precisa se juntar aspectos da personalidade, mentais, emocionais, psíquicos, aspectos de outras características como suscetibilidades climáticas, desejos e aversões alimentares, aspectos de sono. E nessa escolha se faz para se buscar o remédio do indivíduo e da sua doença, um medicamento individualizado. E algumas vezes demora para se chegar nesse medicamento, porque você não está dando um único remédio para cortar um único sintoma. Você vai buscar essa totalidade. Esse é um grande benefício da homeopatia, mas tem uma limitação de tempo, porque se precisa testar algumas hipóteses, são algumas consultas que você faz para entender melhor o indivíduo. Você pode acertar numa primeira vez ou pode demorar, e por isso que se fala que o remédio é demorado. Quando o remédio é bem escolhido, eu nunca vi nada mais rápido.
Então a gente pode dizer que a consulta também é mais demorada, que bom, porque o indivíduo ele vai ser analisado na sua totalidade. Totalidade. Mas tem que se deixar claro, Madeleine, é que essa consulta demorada é para se levantar esses aspectos do indivíduo, para se escolher um remédio individualizado. Porque se tem um outro preconceito, que a homeopatia trata por causa dessa consulta individualizada, o efeito placebo, o efeito consulta que se fala, né? O efeito placebo existe em qualquer substância, em qualquer forma de terapêutica, desde que mobilize uma expectativa do paciente na sua melhora, mas a consulta não tem esse papel. Ninguém faz terapia, ninguém analisa, ninguém dá conselho para nada. Isso é parte da psicoterapia. O que precisamos dessa consulta demorada é para escolher um bom remédio. Uma pergunta, o Marcelo, ele quer saber, todas as doenças podem ser tratadas com homeopatia? Todas as doenças em que existe realmente uma proposta de melhora, né? É muito frequente as pessoas procurarem a homeopatia como um desespero de causa, né? Doenças super graves, não está achando mais resposta em nada e vai buscar. Isso tem que ficar bem claro que ela tem as suas limitações como qualquer outra terapêutica. Agora sim, a gente pode ajudar na evolução desde uma doença grave, melhorando uma qualidade de vida, com a homeopatia até as mais diversas patologias que apareçam. Olha, existem algumas informações que circulam por aí que acabam prejudicando o tratamento homeopático. É um mito ou verdade, doutor? Se não fizer bem, mal não faça. É um mito. É um mito. Senão a gente vê, não existe isso. Qualquer tratamento tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, dependendo como se é proposto, né? Paracelsus dizia que a diferença entre uma droga e um veneno é como se prescreve ela, seja na quantidade, seja a indicação. E é bem isso. Faz mal sim quando o mal prescrito. Aquele segundo pilar que eu falei para se usar o princípio da semelhança, toda substância é experimentada em pessoas sadias. E se observa tudo o que causa. Ou seja, as substâncias homeopáticas causam vários sintomas nos indivíduos, por isso que a gente pode usar para tratar. Mal dado vai causar esses mesmos sintomas nos indivíduos. Eu digo que até faz mais mal do que a alopatia dentro de uma certa visão. Olha, a Rosana é de Santos, ela quer saber se ela pode usar a homeopatia para obesidade, para resolver o problema de obesidade dela. E essa pergunta é uma procura frequente do consultório. Agora, tem que ficar bem claro que a homeopatia não trata especificamente só doenças, trata o indivíduo e sua doença. Não existe remédios específicos para obesidade ou qualquer patologia na homeopatia. Pacientes com uma mesma doença, por exemplo, uma rinite alérgica, teoricamente vão receber remédios diferentes. Por quê? Porque aí entrariam aqueles outros aspectos emocionais, psíquicos. Toda doença tem um fundo psíquico na sua manifestação, abordagem psicossomática. Então, a obesidade tem que ser vista como algo sistêmico. Por que essa paciente tem obesidade? Primeiro, se descartar todos os problemas, né, endocrinológicos, né, de metabolismo. Realmente não tem nada. Uma ansiedade é algo fundamental que se dá à compulsão e se atrapalha no emagrecer. Então tem que se tratar esse indivíduo como um todo, dentro dessa dinâmica, dentro do tratamento a médio e longo prazo, sempre quando se pensa numa doença crônica, a gente consegue ajudar sim o paciente. O Roberto, ele quer saber, o tratamento com homeopatia é indicado também para prevenir doenças? Principalmente. É muito interessante, infelizmente é uma minoria, mas pais que levam crianças logo cedo por conhecerem a homeopatia, mesmo sem terem um problema, porque fala, doutor, eu queria já ir tratando para ir ajudando nas defesas, no melhorar esses aspectos da personalidade dela que eu vejo que são conflitantes. E a gente, conhecendo o indivíduo e tratando dessas características que não são doenças, mas que atrapalham todos nós, a gente consegue sim diminuir uma manifestação de uma doença que possa vir a ocorrer. Muito bem, vamos ouvir mais uma dúvida sobre o tratamento homeopático que chega de Palmas, no Tocantins. Valdemar, do Carmo Pereira, sou bancário, e eu gostaria de saber se durante o tratamento homeopático, se há alguma inconveniência de você usar álcool, chá, enfim,
alguma contraindicação durante esse período de tratamento. E então, doutor? Eu até acrescentaria mais um aspecto, por exemplo, tem problema de usar drogas alopáticas junto com a homeopatia? É um outro mito? Não. Dependendo da situação, é lógico. Doenças psicoativas, medicamentos, chás, por exemplo, psicoativos, que alteram o metabolismo, qualquer substância que altere o metabolismo, você não vai poder ficar misturando. Agora, você só vai, no caso dos medicamentos alopáticos, suspender uma droga que realmente o paciente precise para manter as suas condições vitais, quando você ver resposta com o seu remédio. E, infelizmente, em qualquer prática, a gente vê coisas ocorrendo longe de uma boa metodologia, de uma boa prática clínica. Jamais se retira uma droga alopática que a substância precise antes de você ter certeza que o seu remédio está atuando. Trabalhando desse jeito, você tem como analisar por outros aspectos emocionais, psíquicos, gerais, se o seu remédio está atuando, mesmo sem suspender o outro remédio. Vendo essa resposta, se está funcionando nos outros sintomas, você vai tirando gradualmente. E interromper o tratamento com homeopatia é prejudicial, doutor? O que a gente faz com homeopatia é diminuir as suscetibilidades ao adoecer, que é aquela pergunta da prevenção. No caso da obesidade, daquela ouvinte, existe uma ansiedade, pode existir uma ansiedade no caso dela, que dá uma compulsão por comer. Né? Você vai trabalhar essa ansiedade junto com a totalidade, ela vai melhorando. Só que são aspectos natos do indivíduo, são suscetibilidades, podemos dizer, genéticas que se trazem. Então, a manutenção do tratamento é que se evita com que voltem esses aspectos. É lógico que um tratamento a médio e longo prazo, eu digo que você vai subindo degrauzinhos de uma escada, até o momento que você consegue ficar muito tempo sem manifestar aquela doença. Agora, a doença é crônica, vai voltar. E a gente vai voltar também daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Continue mandando as suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é homeopatia. E quem está tirando as dúvidas do telespectador é o médico homeopata Marcos Teixeira. Doutor Marcos, nós temos uma pergunta aqui, é da Isabela, ela é de Campinas. Ela escreve: eu tenho 2 filhos, um de 2 anos e uma de 4 meses. Eu gostaria de levá-los ao homeopata, mas eu tenho dúvidas se preciso abandonar o acompanhamento de rotina que eles fazem com o pediatra. Foi aquilo lá que eu disse sobre não abandonar outros tratamentos, né? Dependendo, né? Existem homeopatas, pediatras, que fazem todo o trabalho de um pediatra que é de puericultura, de acompanhamento de crescimento, de orientação de alimentação. Isso geralmente passa numa consulta, mas não necessariamente. Homeopatia é um método terapêutico. Existe um tratamento para realmente diminuir as suscetibilidades às doenças e os males que ocorram. Não necessariamente afastar. Olha, a Natália é de Mogi das Cruzes. O meu filho, de 3 anos, tem rinite. A tosse é constante e mesmo tomando remédios, não passa. A homeopatia resolveria? Sim. Rinite ou bronquite, né? Aqui ela fala da tosse, aqui é né? rinite. Porque a tosse é um sintoma mais da bronquite, né? Mas para todas as doenças alérgicas, o que a gente chama das doenças atópicas, né? Rinite, bronquite ou asma e as dermatites atópicas, a homeopatia tem uma grande indicação, é uma das grandes procuras. Ajuda sim, porque ajuda a diminuir as suscetibilidades àqueles alérgenos que desencadeiam as crises, agora sempre num tratamento a médio e longo prazo e sempre buscando o indivíduo como um todo. Muito bem, mais uma dúvida sobre homeopatia, mais uma pergunta que chega de Palmas, capital do estado do Tocantins. Vamos ver. Pedro Cândido de Ornelas, sou militar da Reserva do Exército, sou alérgico. E como vocês estão tratando da parte de saúde, eu gostaria de saber se na parte homeopática teria algum tratamento específico e que desse mais certo para a minha rinite alérgica. Então, doutor, só para reforçar, né? Porque muita gente passa por esse problema. É uma das grandes procuras, são as alergias e funciona. Agora, e também só para reforçar esse conceito,
tem que se fazer uma consulta com um médico homeopata, tem que se buscar um medicamento para esse indivíduo, ou seja, a rinite dele junto com os outros aspectos que são predisponentes à manifestação das suas crises ou das suas doenças, e aí sim, com o passar do tempo, ir diminuindo isso, e que ele vai ter a resposta. A Cleusa Godoy é de Itatiba. Ela quer saber se existe algum tratamento homeopático para labirintite. Como qualquer outra doença, sim, a síndrome de Meniere, né, ou as labirintites, é uma queixa comum nos consultórios e a gente ajuda bastante. As labirintites têm as suas causas específicas, né, em todo o sistema auditivo, do equilíbrio, mas também, além disso, tem outros aspectos emocionais e psíquicos que ajudam nos quadros. A gente vê pacientes que têm uma síndrome bem leve, mas acontece algum desencadeante, algum problema, alguma preocupação, algum estresse, pioram. E aí é o grande benefício da homeopatia, não só para a labirintite, mas para qualquer outra classe de doença. A Camila, ela quer saber, ela tem um filhinho de 3 meses, e ela quer saber se existe uma idade ideal para iniciar o tratamento. Não existe. É lógico que criança muito pequena, qual é a dificuldade? A dificuldade é que, como eu te disse, é nunca tratar a doença, mas sim o indivíduo e sua doença. Então precisa-se ter características dessa criança. Tem mães que são perfeitas nessa informação, trazem mais informações dos seus filhos do que delas mesmas. Então, e esses são casos que ajudam bastante na escolha. Agora, a mãe que quer levar uma criança muito pequena tem que entender essa criança, levar dados para o homeopata, porque é em cima disso que ele vai chegar num remédio bom para ela. A Beth Oliveira, ela escreve: a minha mãe é hipertensa, tem diabetes, por conta disso uma pessoa muito nervosa, agitada. Ela escreve: solicitei a um cardiologista do SUS, onde ela se trata, para passá-la com um homeopata para auxiliar nessa questão. Mas ao passar com um profissional na rede do SUS, a consulta durou 5 minutos, foram indicados alguns medicamentos que acabei não comprando. Daí ela escreve: eu quero saber onde existe um atendimento de qualidade de homeopatia na rede pública. Olha, realmente isso não é uma consulta de homeopatia. Na rede pública, desde 1985, como você colocou no começo, né, que ela foi incorporada, são pouquíssimos serviços, infelizmente. Mas existem algumas normas. Por exemplo, uma primeira consulta na rede pública, existe estatutariamente um período de 1 hora que o profissional homeopata ele pode despender para essa consulta, que é um tempo mínimo para chegar num bom remédio de fundo. Isso faz parte da lei, das portarias, onde colocam a homeopatia no serviço público. Isso tem que ser seguido, né? Dependendo, existem poucos serviços, mas quase todas as cidades existe um ou outro posto de saúde. Se ela perguntar junto à Secretaria da Saúde da região dela quais são os serviços que apresentam homeopatia, lá provavelmente vão poder indicar, mas sempre tem que ser uma consulta individualizada do todo e não como ela falou que realmente aconteceu. A Lucila, ela quer saber, durante a gravidez e a amamentação, pode ser feito o tratamento homeopático? Pode e deve. Né? Grandes indicações que a gente recebe dos colegas, grandes não, porque indicações que chegam para a gente de colegas, a verdade é essa, é quando o colega já não sabe mais o que fazer. Né? Mas é frequente, dentro das indicações, quando os colegas encaminham, de gestantes. Por quê? Porque elas não podem tomar as drogas alopáticas. Então, muitos distúrbios a gente trata com homeopatia, que não tem, lógico, apesar de que eu falar que faz mal sim, não pode ter essa ideia de que pode tomar à vontade, tem muito, mas muito menos efeitos colaterais do que os tratamentos alopáticos. É justamente essa a pergunta do Pedro de Souza. Ele é de Atibaia, ele escreve se o tratamento homeopático provoca efeitos colaterais ou reações adversas. Quando mal prescrito, sim. Se a gente trabalha dentro dessa individualidade, sempre um medicamento por vez. Eu vou falar uma coisa que é um princípio da homeopatia, que todos os clássicos sempre ensinaram, mas a gente vê colegas, talvez com uma formação não tão boa, misturando remédios. Isso na homeopatia é uma má prática que se faz. Por quê?
Porque os remédios foram experimentados em pessoas sadias sempre com substâncias únicas. E são catalogados os efeitos deles nas matérias médicas com substâncias únicas. Quando se mistura dois remédios, a gente não sabe o que vai acontecer se não se fizer essa experimentação. Pode anular o efeito de um, pode aumentar. Então, misturar remédios, mais do que 2 remédios, vamos dar esse limite na homeopatia, não é correto e aí sim pode fazer mal, sim. O Pronto Atendimento continua respondendo às suas dúvidas sobre homeopatia. Viana de Souza, funcionária pública aposentada. Eu gostaria de saber se existe algum tratamento homeopático para hipertensão. Hipertensão. A hipertensão tem várias causas, né? A hipertensão idiosincrásica, que a gente chama, né? Que o emocional tem muito a ver com picos de hipertensão, apesar de ser uma doença crônica, uma doença de base, onde que se alteram o perfil da pressão arterial através desses aspectos emocionais. A homeopatia, como método adjuvante, complementar, para auxiliar nesse processo, tem muito a ajudar sim. Agora, muito cuidado em não se suspender remédios para hipertensão, para diabetes, para qualquer doença crônica que o indivíduo realmente precisa, sem se ter certeza que o seu remédio está atuando e diminuindo essa pressão, no caso dela, e melhorando. E isso só se acontece com um medicamento individualizado e a médio e longo prazo de tratamento, né? O Rivaildo Santos Oliveira escreve: existe algum tratamento homeopático para espondilite? É isso, doutor? Se existe, trata os sintomas ou retarda a evolução da doença? Aí já é uma formação, né, óssea. Existem algumas doenças que a gente tem que bem claro qual é a indicação, né? Por exemplo, traumas, necessidades cirúrgicas. O próprio Hahnemann, em 1796, já falava isso. Tem doenças que têm que ser tratadas com homeopatia, outras não, né? E tem que saber o que pode diminuir um pouquinho os sintomas dele. Agora, atuar nessa causa, nessa malformação, né, óssea que ocorreu já com o passar do tempo, com a idade, né? É algo que não vai regredir isso. A Marici escreve: eu estou com acne rosácea. É a 3ª ou 4ª vez que ela se manifesta no meu rosto. Eu tenho 63 anos, sempre tive uma pele boa. Isso tem cura? A homeopatia poderia me ajudar? Quais medicamentos poderiam ser usados? Poderia sim ajudar e é uma queixa que aparece nos consultórios. Agora, repito, não existem medicamentos específicos para doenças na homeopatia. Ela terá que procurar um médico homeopata e dentro das características da acne e os outros aspectos emocionais, psíquicos, gerais, o que desencadeia essa acne nela, as crises, etc., para melhorar essa suscetibilidade e ela vai ter uma melhora. A Mariana é de Campinas. Ela pergunta: como são feitos os medicamentos homeopáticos? Muito boa pergunta. Lembrando aquele aspecto do princípio da semelhança. Se usa uma substância que causa o mesmo sintoma quando experimentado em pessoas sadias para tratar esses sintomas do indivíduo doente. Imagine se eu dou uma substância um pouquinho forte ou que você tem uma sensibilidade que causa dor de cabeça para uma pessoa que tem dor de cabeça. Pode aumentar muito essa dor de cabeça dela. Isso chama-se uma agravação, que todo método que usa esse princípio da semelhança ou da identidade ocorre. Por isso, o Hahnemann, lá em 1790 e poucos, começou a diluir e agitar as substâncias para fugir desse efeito primário patogenético que pode se somar aos sintomas do indivíduo e ter uma agravação da doença. E por isso os medicamentos são diluídos e agitados, é o método da dinamização. E ele viu que com isso, além de atingir a doença, ele conseguia despertar outros poderes daquela substância do que da forma bruta. Então todo medicamento ele é ultra diluído na homeopatia, é algo que choca o paradigma da ciência química, bioquímica, mas que hoje a nanociência vem explicar através de vários métodos, a própria imunoterapia ou as vacinas atuam com microdoses e que tem grandes benefícios. A Célia é de São Paulo.
A homeopatia é indicada também no tratamento de animais? Sim, a veterinária homeopática é algo bastante difundido e crescente, né? Com essa grande preocupação do ser humano com animais, né? Animais domésticos ou grandes rebanhos, e é justamente uma das grandes evidências contra, né, os críticos que falam que a homeopatia funciona só pelo efeito placebo. Né? O Paulo é do Rio de Janeiro. Como a homeopatia funciona no organismo das pessoas? Ela demora mais do que os outros tipos de medicamentos para fazer efeito? É aquilo lá que a gente respondeu no começo, né? Não, se for um bom remédio, é imediato. E o que ela faz? Ela provoca uma reação do organismo contra aquilo. Só um parênteses aqui. Existe na farmacologia um estudo, e é uma linha de pesquisa que eu estudo bastante, que chama-se efeito rebote das drogas. Uma droga dada com uma determinada ação e numa porcentagem mínima das pessoas, após suspender, faz com que aqueles sintomas que foram suprimidos inicialmente voltem em maior intensidade. Isso chama-se efeito rebote. É com essa reação secundária, essa reação homeostática que a homeopatia trabalha. Essa é uma das explicações dentro da farmacologia para o princípio da semelhança. Então você faz com que o organismo reaja, estimule aquele princípio dado e direcionando esse estímulo no sentido curativo, dando a substância que tem semelhança com os sintomas do indivíduo. Olha, a Thaís é de São Paulo, ela pergunta, a homeopatia pode ajudar no tratamento da gastrite? Sim, principalmente, né, como qualquer doença que tem um fundo psíquico. Hoje em dia, nos compêndios de medicina, né, nos livros textos, é difícil encontrar uma doença que no final, como dentro das causas da patogênese, né, da etiopatogenia, não está. Aspectos emocionais e psíquicos interferem e não sabemos explicar por quê, né? E essas doenças como gastrite, a própria hipertensão, todos os distúrbios das doenças colo irritável, retocolite, transtornos de menopausa, tudo tem um fundo emocional, né? Só não vê quem não quer observar, né? É verdade. A Marisa de Campinas, ela escreve, a homeopatia pode ser usada em conjunto com medicamentos? Nós já falamos um pouquinho, mas vamos repetir. Pode sim. E é lógico que o cuidado Hoje em dia existe um alerta muito grande, graças a Deus, na medicina sobre a hipermedicalização, né? São matérias crescentes sobre o excesso de medicamentos que estão sendo prescritos, principalmente em crianças, né? Causando uma série de efeitos colaterais. Isso é sempre um cuidado. Desde que o medicamento seja necessário, eu acho que um médico, homeopata, ele é um médico acima de qualquer coisa, eu acho que uma boa parte da consulta a gente a gente usa, esclarecendo o indivíduo nos exageros da medicação que ele usa muitas vezes por conta própria. Agora, se é necessário, a gente só vai tirar realmente quando o nosso remédio ajudar, mas pode ser usado sim, desde que com parcimônia e bom senso. Né? A gente falou sobre crianças, né? E a Luciana, ela escreve, a minha filha tem dificuldade de adaptação na escola. Ela está sempre inquieta. A homeopatia é recomendável nesse caso? Completamente. Procure um homeopata. Porque é esse aspecto emocional, eu disse isso uma vez num programa e eu repito, o emocional é o filé da homeopatia, né? Esse aspecto onde a gente não vê uma terapêutica medicamentosa para ajudar, é aí que a homeopatia entra. E esse aspecto emocional e psíquico está no fundamento de grande parte das doenças e por isso que a gente pode usar para qualquer indivíduo, em qualquer doença, em qualquer aspecto. O programa Pronto Atendimento recebeu hoje o Dr. Marcos Julian Teixeira, homeopata da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Marcos, muito obrigada, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade. Bem, você sabia que em São Paulo existem mais pet shops do que padarias e farmácias? Amanhã a gente vai falar sobre amor e cuidado aos animais. Fique ligado, mande suas dúvidas sobre como cuidar bem do seu bichinho de estimação. 12:30. Bom dia para você.